Porque antes eu recebi alguma coisa e falei assim, isso você pode responder, né? Você que é a gestora, agora não, eu tenho que olhar e exatamente, mas eu acho que eu faço esse que você falou de ser um polvo, eu acho que é isso mesmo. Eu busco as informações e vejo a coerência de todas as respostas, né? Então, não adianta eu simplesmente bater rapidamente e responder sem ter uma profundidade. Eu gosto de ser profunda nas coisas que eu respondo e não ser Isso é superficial. importante. E eu acho isso super importante. Então, estamos aí aprendendo e lidando com todos esses desafios, com todas as novidades, com todas as questões que às vezes precisam ter jogo de cintura. E acho que uma mulher tem jogo de cintura bastante. E aí, Rô, eu também tenho que aproveitar essa oportunidade para dizer do quanto nós precisamos de uma imersão da área de segurança do trabalho, sabe? Reunir esse povo todo Sim. lá no hotel Águas de São Pedro e põe todo mundo no auditório, no hotel, para realmente falar das questões de segurança. Gente, ela tá rindo aqui. Eu sou momento, mãe, compra pra mim. Me dá um cartão black. Exatamente. Mas sabe, os professores, Você tá ligada? Sem Água de São Pedro. Você pode também ser deu no uma de Will, né? Que o Will não tem medo de pedir. O Will tá invicto. O Will tá invicto em conseguir coisas impossíveis. Estamos indo na mesma linha. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olá, mais uma quinta-feira, meio-dia, saindo um episódio quentinho do Elas na Proteção. O podcast trazido pela revista Proteção, trazendo mulheres emblemáticas e extraordinárias da área da saúde e segurança no nosso país. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e vou iniciar, como sempre, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, branca, de olhos castanhos, falo o tempo inteiro, mantendo um grande, largo sorriso. Estou com os meus cabelos louros, hoje presos num coquinho que eu manipulei de qualquer jeito aqui no improviso. Estou usando uma camiseta preta com alguns detalhes em moca, que é a paleta de 2025, e branco, com algumas simbologias muito similares à minha querida amiga co-host de hoje. Gente, assim, o universo, quando ele quer, ele usa o Will para conspirar. Então, a gente, com uma ideia extraordinária do Will, que é uma pessoa importante nessa composição, e a gente já vai falar sobre isso, nos indicou a querida, já entrevistada no Elas da Proteção, e agora vamos lá, exercendo o Palácio da Memória, para lembrar a questão dos nomes e sua ordem, né? Jaqueline Rezende Azevedo Gomes Ferreira. Jaque! É isso aí, Fabi. Memorizei. Agora é daqui para passar tudo pro teu nome. Oh, maravilha! E o universo conspira mesmo. Eu aqui hoje, como sou co-host, eu fui... ascendi na profissão muito rápido de entrevistada com hosting. Então, peço licença à Fernanda, querida, para hoje, neste momento, ser a co-hosting da Fabi. Vou fazer a minha apresentação. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, na altura dos ombros, tenho uma altura mediana, 1,65 m. Estou vestindo um vestido preto, com algumas estampas aqui na cor creme e acessórios dourados. E por falar em acessórios, deixa eu até tirar da minha gola para frente, que eu tô com meu colar de ametita, que eu recebi de Jaque, assim, minha sorte mudou, tá? Maravilha. Só dizer para você, porque você que não acredita em energia, canta para subir, que os rituais, eles mudam a atmosfera. Depois que Jaque me deu isso, minha vida mudou. Depois eu vou te falar a respeito dos dígitos da minha conta. Mas voltando, hoje nós estamos com uma energia senaquiana no nosso programa. Então, inacreditavelmente, o universo /Will, /Alexandre Guzmão se reuniram para fazer uma composição de pessoas que são responsáveis
por algumas décadas, veio brota uma lágrima, né? De formação de profissionais na área de saúde, segurança, meio ambiente e, claro, as áreas afins, como, por exemplo, o bombeiro civil. Hoje, até me emociona. Hoje nós temos aí formados no estado de São Paulo, falando em estado mesmo, que é nesse nível de potência que vai ser a conversa de hoje. Nós temos o Senac São Paulo formando profissionais que fazem toda a diferença no Brasil e no mundo. Temos cases reais de pessoas que se formaram nessa ilustre instituição que a gente ama. Eu fiz parte do Senac muito tempo como regime CLT, hoje eu sou uma convidada para muitos projetos e uma das pessoas responsáveis por esse convite, por essa parceria extremamente saudável, sustentável, de ganha-ganha, de gratidão eterna e de vamos junto, vamos aprendendo, vamos evoluindo, se transformando, porque afinal o Senac torce por quem é seu. Exatamente. Já que está concluindo o mestrado dela, o Senac teve toda a flexibilidade para ela conseguir fazer isso. E eu também, tudo que eu fiz no Senac, tudo que eu cresci, eu devo a essa pessoa que a gente recebe hoje. Então, a gente precisava do superpoder senaquiano, né? Super Gêmeas ativaram hoje, para receber ela, a nossa querida, que anuncia você já. Nossa queridíssima Rosângela, responsável pela área de segurança do trabalho do Senac São Paulo. Que orgulho estar aqui. Obrigada, nossa, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, eu fico lisonjeada, assim, realmente, ouvindo da Fabi, que é uma pessoa também querida, que me ensinou muita coisa, que eu vim para a área de segurança do trabalho sem conhecer muita coisa, e cheguei no momento que ela estava no auge, trabalhando um curso de técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, que era um desafio danado, né? E eu tenho certeza que eu aprendi muito também. E a Jaque também, agora atuando com a gente de frente aí com muita coisa, muitos projetos, muitas coisas importantes, coisas que têm que ser definidas criteriosamente por pessoas e profissionais com experiência, com expertise, com dedicação, né? Não posso não ficar menos feliz com isso tudo. Eu fico lisonjeada por poder participar. Demais. Muito. Querida, faça sua audiodescrição. Então, tenho 52 anos, tenho 2 filhos, não posso deixar nunca de falar dos meus filhos. Tenho uma estatura de média também, 1,63, sou morena, cabelo mediano, nem muito liso, nem muito enrolado, castanhos, agora com luzes. Estou vestindo uma blusa branca e preta, embora não sou corintiana. Branca e preta, o que mais? Com um brinco com as pedrinhas pretas e um colar. Perfeita, como sempre, minha querida. Bom, já recebo você entregando o capacete cor-de-rosa das meninas do Elas na Proteção, do nosso patrocinador, a MSA. Esse capacete, ele faz um sucesso, gente. Assim, né? Eu queria tanto que fosse um acessório. A gente ensina que é para respeitar a EPI, mas dá uma vontade de fazer, assim, uma composição. E a bota dos nossos apoiadores, Amar Luvas. Então, você vai conseguir escolher o seu estilo de bota. Ai, e que também chique, a caneca, que, gente, tem um cabelo tentando me matar. E a caneca do Elas na Proteção, que é linda. com essa, a logo que o Alexandre fez. É linda. Uma logo que representa bem o programa. Isso. Alexandre é à frente do tempo, né? Eu chamo ele de Marty McFly, sabe? Ele tem a informação privilegiada. É linda. Você garante esse sucesso inteiro na disrupção? Me poupa, né? Todo mundo dá... Não, Alexandre veio para ficar. Você vai, tipo família Cullen, você vai nos livros assim... Não, Alexandre Eudoro parece com Alexandre, aquela coisa. Bom, da família. É por aí. Bom, eu estou muito emocionada com essa composição dessa mesa, porque, primeiro, né, deixar um beijo para a câmera, só para o registro, mas ele está presente com a gente aqui no estúdio. O Will é um amigo muito querido nosso, que acompanha esse projeto, que sempre compôs com a gente, que é uma pessoa que sempre está à frente do mundo, e ele
é uma das pessoas que mais fala de representatividade, de vamos inovar, mas com coerência, vamos inovar de verdade, não vamos inovar no discurso. E nessas composições, ele acabou nos conectando e falando, gente, é isso, né? Se somos inovadores, se estamos falando de elas na proteção, é elas na diversidade, é elas na potência. E hoje a composição dessa mesa tem muito dele, então deixo aqui um beijo muito carinhoso, porque o Will é uma das grandes almas do Senac, né? A gente sabe que é a composição do Senac São Paulo de mais de 10 mil trabalhadores que fazem parte dessa cadeia, muitos na área de segurança do trabalho. Só que tem, né, Rô, assim, as pessoas que caminham muito junto da gente, porque é uma espiral, tem professores que estão entrando agora, tem professores que são convidados, tem professores em diferentes horários, e a gente precisa, em espiral, ir alcançando todo mundo. Então, eu queria que você começasse, Rô, falando da sua trajetória profissional e contando um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou administradora, tenho especialização em marketing, não tinha nada a ver com esse mundo de segurança do trabalho. Em 2014, eu fui trabalhar nessa área e comecei a atuar na área e conhecer um mistério de coisas com muitas normas, muita legislação, então muita coisa para seguir, mas um mundo que é muito curioso, assim, e tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente trabalhar com as pessoas. Ele é humano, né? Ele trabalha com o ser humano, assim. Então, a gente pensa que é só norma, é só ler e estudar, mas a gente tem que pensar no próximo. Então, se a gente não tiver lá à frente um profissional que pense, sim, na empresa, mas pense também no lado humano, ser humano pessoal de cada um, ele também não vai ser um ótimo profissional. Ele vai precisar... Ele vai só estar ali cumprindo regras que não é legal o que a gente faz. Então, assim, acho que é bacana a gente pensar nesse profissional. Então, quando a gente pensar... hoje, eu atuando com o Senac, que a gente forma mais de 10 mil alunos ano. Então, quantos docentes não estão à frente disso tudo e quantos eles precisam ser preparados? Então, a gente tem uma estrutura de pensar em todos eles, né? Então pensar no profissional que você vai colocar no mercado, mas pensar no docente também, que se a gente não tem o docente ali ao nosso lado, que ele que está na ponta, que aponta para a gente o que a gente precisa, para onde a gente precisa ir, o que está acontecendo, a gente não tem esse suporte que é super importante e necessário. Que bom que o teu programa veio antes, né? Porque aí você falou, ainda bem, eu tenho todo o suporte. E aí ela veio confirmando tudo isso, o quanto é importante. É isso. E, querida, você está na área de saúde e segurança desde 2014, mas assumir a gestão, né, da gerência de desenvolvimento em saúde e segurança junto com o Bombeiro Civil e esse portfólio gigantesco de cursos livres, né? Porque a gente precisa desses gatilhos rápidos, assim. Tem o desafio de você estar com São Paulo Estado. E, gente, São Paulo capital é uma coisa, você começa a ir para os interiores, você tem uma especificidade gigantesca. Região sucroalcooleira, região com outro tipo de produto, mineração, o agro, que é fortíssimo quando a gente sai da capital mais urbana, e chega para você... Né, acredito, uma quantidade insana de perguntas extremamente de contextos locais, exato, com uma complexidade gigantesca. E aí, para se virar, Rô? Aí a gente se vira nos 30 e a gente tem que trazer uma solução, né? A gente vai em busca de se informar melhor com os colegas que a gente trabalha, de se informar com quem está lá na ponta para saber qual a dificuldade, aonde a gente achar os caminhos, mas a gente sempre traz uma resposta. A gente tem que trazer uma resposta porque é necessário, né? E exatamente como você falou, porque São Paulo é muito grande e muito diverso, né? Cada lugar é uma realidade que é diferente, mas a gente tem as pessoas também e os caminhos que nos ajudam sempre a buscar a melhor solução para aquele problema, aquela questão que está sendo questionada, nos passando por aquele momento. É atitude de rede, né? Porque, por exemplo, vocês duas estão trabalhando agora na elaboração do plano de curso, né? Plano de curso, a gente dá uma olhadinha no MEC, ele dá uma diretriz mais ou menos. Não é o primeiro, né? O Senac tem lá, já caído na dezena de planos de curso, um aprendendo com o outro e caminhando junto com o que acontece na sociedade, né? Exatamente. E o
importante disso é o quanto a GD, na pessoa da Rô, está aberta e flexível para aquilo que a gente vem trazendo também. E até para responder os questionamentos com muita segurança, nos dá também segurança lá na ponta. Porque quando a gente encontra isso lá na liderança, que está aqui, que está na pessoa da Rosângela, nós conseguimos desempenhar o nosso papel com mais segurança, com mais segurança. Né? Ela falou que pode. Exatamente isso. Você falou que pode. Ela falou que não, mas pode, gente, tá estranho isso aqui. Ela falou que pode. É isso. Muito legal. E você sempre fez uma gestão muito próxima, né? Todo mundo que te conhece se coloca como melhor amigo. E aqui eu vou puxar uma pequena sardinha. Eu tô fazendo doutorado, né? Propondo um novo modelo de educação profissional. E uma das coisas que eu coloquei na tese é que o professor, ele dá conta de muita coisa na ponta, que é super específico, a organização do trabalho não consegue chegar lá, porque tem muita burocracia, obrigatoriedade, um monte de coisa. Só que quando tem uma gestão participativa, coerente, com escutativa, que acredita, que ouve e fala assim, eu não vou começar pelo não. Se você está me trazendo, eu vou tentar. Tudo se transforma, né? Eu fiquei nessa casa por 16 anos, né? Eu não vou falar no passado, né? Que ainda tô ainda tá. Ainda tá e a gente quer você. E quem não Nasce quer o meu mulher short incrível. favorito. Nasce meu short favorito. Esse texto eu quero. Ale, recorta pra mim. E assim, eu vivi isso de, gente, eu vou precisar fazer um mestrado. Vai ter 2 dias que eu vou precisar trocar o horário, vou precisar. Gente, é tudo negociável, flexível. Muito. E muitas vezes, as pessoas que estão há mais tempo no mercado, chega o Senac trazendo coisas de inovação, de vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar. E as pessoas que, poxa, gente, eu tô há 30 anos fazendo do mesmo jeito e sempre deu certo, né? Deu certo para ti. Mas as pessoas que estão chegando, os nativos digitais, os formatos, a gente precisa de um ensino para emancipação. E essa gestão próxima, que vem em formato de convite, não de imposição, que vem em formato de conversa e não de documento em PDF obrigatório, ela sai da GD, né? Que você tem Leandro, sim. Não é? Pessoas lindas, bem Sim, diagramadas, sim. né? Que fazem essa gestão relacional. E principalmente, né, Rô, você assumiu esse cargo há pouco tempo e a gente conversou um pouco sobre seus planejamentos futuros. E, gente, tá a disrupção. Rô, que é o melhor do mundo. Vamos se unir mais, vamos fazer mais parcerias, vamos arregaçar manga, vamos ficar mais perto da revista Proteção. Né? Então, dei essa volta toda para dizer, essa gestão participativa que não tem ponta com você, porque você está com a gente. Ponta parece mais distante. Sim, não, todo mundo conhece quem você é, tem um relacionamento com você e vê você sempre com essa bondade, com essa generosidade, com essa inclusão que você agora está trazendo como ferramenta e não como característica de personalidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ai, meu Deus. É isso, eu acho que a gente não trabalha sozinho. Eu acho que, principalmente, eu sempre achei isso, né? Que a gente nunca fica sozinho no mundo e não trabalha sozinho e não faz o trabalho sozinho. A gente precisa de um conjunto de coisas, conjunto de pessoas, de possibilidades, né? Então, eu acho que tudo isso, eu acho que faz parte. Então, assim, às vezes a ideia, eu recebo ideias de alguém, vamos fazer isso. Eu acato, eu acho que a gente pode juntos, às vezes não exatamente daquela forma, mas a gente pode melhorar aquilo e transformar naquilo num algo muito melhor. Eu acho que melhor para o aluno, melhor para o docente, melhor para todos. Então, acho que eu estou muito disposta a sempre a melhorar, a aprender. Eu acho que a gente aprende sempre, acho que a gente morre aprendendo. Então, a gente aprende aqui, vai continuar aprendendo ainda muito mais e pode passar isso adiante. E assim,
Eu acho que a gente nunca está sozinho, né? Como eu falei agora há pouco, mas a gente tem que trabalhar em pares, em conjunto, e isso é muito melhor, porque juntos a gente caminha melhor, né? Então, acho que a inteligência artificial também vem, acho que para ajudar a gente também a facilitar alguns processos que a gente, às vezes, demorava um pouco mais e pode facilitar, e eu acho que ela traz um mundo de novidades que a gente tem que abraçar e acolher. E o aluno está aí, o aluno é novo, principalmente as gerações novas vão vindo e não querem saber de mais daquele modo arcaico de conhecer e de aprender, eles não aprendem do mesmo jeito. Como eu falei, eu tenho 2 filhos, e os 2 filhos, cada um é de um jeito. Eu tenho um plano pessoal de roubar pra jogar videogame comigo pelo menos um final de Pelo semana. menos um final de Deixar semana. comigo pelo menos 2 dias e ver o que dá. E exatamente. E eles querem aprender de forma diferente. Então, você tem que ser criativo. E aí você tem que usar tudo que está ao seu redor para te favorecer como docente, como gestor de uma área, trazer essas possibilidades para o docente. E nada melhor do que a gente abraçar o que tiver ao nosso redor, né? E eu posso, inclusive, testemunhar dessa fala dela, porque nas nossas reuniões com relação à elaboração do plano orientador, o quanto ela é flexível e aberta para ouvir as nossas sugestões enquanto especialistas, dizendo assim, olha, se vocês acreditam que isso dá certo, vamos fazer, vamos pesquisar, vamos olhar e isso vem confirmar o quanto essa gestão é participativa e flexível. Nossa, você estava falando agora, Jaque, como a questão semântica em plano de curso ela é importante, né? Uma palavra que a gente coloca, eu sempre fui muito questionadora do pessoal mais do pedagógico, né? Que vem fazer a revisão dos nossos textos. E eu que às também vezes- sou. Eu também sou. Porque é cansativo este verbo. Esse verbo quer dizer o quê? E isso comunica para cá, para onde? Porque nós somos muito técnicos, muito objetivos. E há uma responsabilidade gigantesca da resiliência semântica, né? Para a gente construir isso e fazer essa melhoria. Meninas, e agora, né? Assim, eu estou trazendo isso em vários programas, principalmente agora em 2025, porque não adianta, embora em opinião pessoal a gente possa falar, eu ergonomista, né? Então eu falo, gente, riscos psicossociais, para mim notícia velha. Pra mim também. Não. Se é uma demanda que os profissionais estão trazendo, é necessário. O óbvio não é universal, vamos alinhar, é necessário. Tanto que há algum tempo a revista Proteção fez um seminário bárbaro sobre riscos psicossociais, pegou profissionais assim extraordinários para falar sobre isso. E vocês estão considerando isso para o plano de curso, para os novos passos, assim? Sim, bastante, né, Ru? Sim. Nas nossas conversas, todas elas trazem essas atualizações, porque o aluno que está chegando, ele está entrando com essa atualização. Ele precisa saber, ele precisa entender, compreender para aplicar. E a parte mental, gente, demorou para a humanidade começar a olhar isso com mais cuidado, né? Já não é de hoje, não é do tempo do Covid, já eram questões que já tinham que ser administradas há muito tempo. E foram pensadas e foram deixando de lado porque não eram tão importantes, não estavam Não tão é tão quantitativo, era né, às vezes frescura, Exato. né? Então acabava passando, mas sim, estão sendo considerados e vão ser considerados além do curso. Muito bom. Ai, meninas, que queridas. Bom, como de costume, a gente vai chamar agora uma vinhetinha para perguntar para a Rô e pedir para ela contar para a gente, nessa sua trajetória profissional, algum case. Então ela vai escolher alguma coisa engraçada que aconteceu nesses seus anos de Senac, ou algum aprendizado, alguma coisa que ela realizou, no nosso quadro Conta Pra Gente, que é, né, Jaque, o quadro onde a gente faz aquele recorte para a gente dar este momento de fala para ela contar alguma coisa para ficar registrada no Elas na Proteção. Exatamente. Como muito tempo na área, eu sei que tem coisa boa aí. É isso. Então vamos chamar para nossa querida Rosângela o Conta Pra Gente. Posso falar do meu processo seletivo. Foi um processo, não foi tranquilo,
não tive facilidade de nada. Então, participei como todos os outros, me inscrevi, participei de todas as etapas. Mas sabe o que é mais interessante desse processo todo? Foi ver as pessoas, isso é real, assim, e de muitos lados, ver as pessoas, quando estava no processo, tentando me ajudar de alguma forma, me trazendo uma informação, me trazendo uma reportagem, me trazendo um número, e torcendo por mim. E quando eu recebi a resposta do processo seletivo, as pessoas vibrando, e até algumas, meu marido ouviu o áudio e falou assim, nossa, que bacana. A Fabi foi uma delas mesmo, quando eu contei, meu marido falou assim, que legal. Caramba, essa ela mensagem. comprou fogos, né? Não, e que legal essa mensagem, assim, e ver as pessoas realmente, assim, pessoas que você percebe que gostam de você, que torcem realmente por você. E aí, a conversa com um gerente, assim, que também foi, acho que, muito interessante, quando passei no processo seletivo, ele fala, uma das motivos da minha escolha também foi por você ser mulher. Acho que isso é muito interessante também saber que por eu ser mulher, eu não fui, não passei no processo, como já teve ocasiões que, exatamente por a pessoa ser mulher, que não foi comigo, ela não passou no processo e escolher um homem. E nesse caso foi o contrário, por eu ser mulher, eu passei no processo. Também cooperou para eu passar no processo, apesar de toda... Então, isso é bacana também. Isso dá um frescor de tempos, né, Jaque? Por isso elas na proteção. Não é? Caramba, demais. É por isso elas na proteção. Nós estamos num momento de evidenciar as histórias, né? Quando o Alexandre ele teve a ideia de fazer o podcast, ele falou assim... são conhecidos problemas que mulheres enfrentam por ser mulheres, né? Assédio, preconceito, diversos. Só que a minha proposta é trazer à luz as histórias delas. Porque hoje, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial que opera com dados. Se ela for pegar dados das nossas histórias, elas estão muito no invisível. Então, contar sobre essa gestora estadual que está assumindo a área e ser mulher foi um diferencial na área de segurança do trabalho, gente, é um marco que a gente precisa divulgar, celebrar, porque traz primeiro, a mulher, existem questões, aquilo que você falou, né, Jaque, a respeito do feminino, da autenticidade não se perder, a questão multitarefa, o cuidado genuíno, né, o acolhimento, e, bom, vocês estão assistindo, vocês estão vendo que ela é uma querida, né, ela do mesmo jeito que ela fica com esse sorriso o tempo inteiro. É verdade, né? É verdade. Non-stop, assim. Então, trazer é realmente um marco, sabe? E esses marcos são necessários, porque a gente está falando de uma instituição de altíssima relevância na formação de milhares e milhares de profissionais ao longo de mais de 70 anos. E de uma área que é extremamente machista. Com uma mulher na gestão de um curso historicamente né? machista. E quando eu comecei lá atrás, quando eu olhava a área de segurança do trabalho, eu imaginava só aquele homem carrancudo andando pela fábrica e falando, faz direito, põe a EPI aí. Então, eu imaginava... Assim, você tem essa visão, né? E depois, quando você começa a aprofundar e ver que é diferente, que tem outros aspectos, e que você pode também contribuir para essa mudança, isso é muito bacana. E o cerne da questão é a educação. Então, o gestor do conhecimento e das verticais, e das áreas, e da operação de como vai chegar esse conhecimento, ele não precisa ser formado na área. Porque os indicadores deles são outros. Exatamente. Os indicadores são a presença dos alunos, evasão, a satisfação, a coerência. E isso você faz, né, gente? Você tem uma gestão muito próxima. Então, você está com um timaço, né? E o investimento na docência. O quanto isso é importante, o quanto a área investir em quem está na ponta faz a diferença para os resultados da própria gestão. E ela é o doutor
octopus, assim. Porque a Rô, como ela faz essas relações, ela não chega, alguém fez uma pergunta específica, e ela vai lá e fala, não, eu vou na pesquisa mesmo. A pesquisa dela é multifatorial. Isso é uma coisa que eu conheço de você, né? Trabalhamos 12 anos, né? E muito próximas. O que a Rô faz? Ao contrário da massiva galera que sozinha vai no Google tentar achar, Ela vai na fonte, né? A Vai no Rô, profissional. ela é um polvo de métodos de curadoria de conhecimento. Ela busca, ela pergunta para a inteligência artificial, ela pergunta para o Leandro, ela pergunta para as pessoas de área. Já perguntaram isso para você? Ela entra em contato com os docentes mais próximos, ela entra em contato com os técnicos de área. Aí ela pega a informação, ela valida com mais 3. Sim. Aí, antes de passar a resposta para a pessoa, ela fala assim, olha, eu entendi que o contexto é esse, a resposta eu acredito que seja essa, e ela faz pessoas 2, 3 perguntas, e depois documenta para fazer isso virar um conhecimento. E é o que Gente, traz a segurança lá na ponta. é um tipo de... É fenomenal, né? Por isso que me orgulho em dizer que a área de saúde e segurança foi uma das áreas de maior crescimento e maior criatividade do Senac nos últimos anos. Foi uma área onde nasceu o primeiro espaço maker do Senac Brasil, nasceu da segurança do trabalho. E que, inclusive, fiz treinamento com você, quando surgiu. Ô, gente, ali, eu falo que eu desenhei até onde estavam os pontos de tomada. Sim. Sabe, né? E nasceu com a gente falando. A gente trabalhava com o movimento maker, prototipando o Rô, lembra? No chão. No chão da sala. Os alunos fazendo maquetes e roldanas, estudando física, mecânica, para dar esse passo de trazer o pensamento tridimensional. E o Senac deu esse espaço equipado para essa demanda. Gente, onde isso acontece? Né? E nasceu na segurança do trabalho. O bombeiro civil, né? Eu lembro a Rô com as pastinhas, indo e voltando, fazendo a documentação. A quantidade de bombeiro que você conversou, dava para fazer o calendário com os bombeiros. Porque você, gente, fez contato com muito bombeiro, né? E aí vai, estuda, implementa. Então você tem uma história muito bonita que acho que é coroada agora com essa nova posição, né? A gente acha que já tá tudo pronto, tá rodando, tá andando, mas não. Eu vejo cada dia que tem coisa nova para a gente construir e sempre em conjunto, coisas novas para trazer para a área, para os cursos, para as pessoas, para os docentes, tá? Então, assim, união que eu acho que precisa, assim, ter mais, assim, a conversa entre todos eles. Eu acho que essa troca é super importante. Então, acho que tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para desenhar. E assim, você foi assistente da área durante um bom tempo, depois você estava em outra área, só que a questão da gestão mesmo, da GD e da área inteira, são outros desafios, né, Rô? Você podia falar um pouquinho sobre isso? São desafios mesmo, porque antes eu recebia alguma coisa e falei assim, isso... Você pode responder, né? Você que é a gestora, agora não, eu tenho que olhar e exatamente, mas eu acho que eu faço esse que você falou de ser um polvo, eu acho que é isso mesmo. Eu busco as informações e vejo a coerência de todas as respostas, né? Então, não adianta eu simplesmente bater rapidamente e responder sem ter uma profundidade. Eu gosto de ser profunda nas coisas que eu respondo e não ser superficial. E eu acho isso super importante. Então, estamos aí aprendendo e lidando com todos esses desafios, com todas as novidades, com todas as questões que às vezes precisam ter jogo de cintura. E acho que uma mulher tem jogo de cintura bastante. E aí, Rô, eu também tenho que aproveitar essa oportunidade para dizer do quanto nós precisamos de uma imersão da área de segurança do trabalho, sabe? Reunir esse povo todo lá no hotel Águas de São Pedro e põe todo mundo no auditório, no hotel, para realmente falar das questões de segurança. Gente, ela tá rindo aqui. Eu sou momento, ansiosa. mãe, compra pra mim. Me dá um cartão black. Exatamente. Mas
sabe, os professores, Você tá bom, tá vocês ligada? têm água em São Pedro, Você pode também ser tem no uma de Will, né? auditório. Que o Will não tem medo de pedir. O Pode Will ser tá no invicto. auditório, O né? Will tá invicto em conseguir coisas impossíveis. Estamos indo na mesma linha. Mas olha, esses docentes falando a mesma língua, no momento de Sim. imersão, vai fazer toda a diferença para os nossos alunos, toda a diferença, porque nós vamos trocar as experiências e nós vamos aplicá-las para trazer uma melhor qualidade para os nossos cursos. Troca é soma. Sempre. Troca é Exato, soma. também acredito nisso. Queridas, acredita? Nossa. Voa. Parece que a gente tá assim, Passou tomando um muito café na rápido. varanda e passa. Fica meu agradecimento a vocês duas. É um momento muito especial. De uma mesa composta, né, por Senac mesmo, que é um parceiro de longa data da revista Proteção. E somos dessa casa, a gente se orgulha demais. Temos no DNA mesmo. Tem as marcas formativas para os alunos, tem as marcas profissionais que são nossas. A gente conhece Senac pela bondade, pela gestão de parceria, pelo aprendizado contínuo e por parcerias assim que não cedem, só melhoram, só se fortalecem. E né? por quanto ele investe no nosso desenvolvimento. O Senac, ele acredita no potencial criativo do seu profissional. E por isso ele investe. E esse programa foi para você ver que estamos bem cuidadas. Então agora a gente finaliza com o quadro Ela Me Inspira, onde a Rô vai deixar o recadinho final para você que está assistindo a gente. Vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Ela me inspira. Acho que a inspiração é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, buscar nos amigos, nos parceiros, nos colegas de trabalho, em pessoas que dão força pra gente, que eu sou grata a cada um que me ajudou e que continua me ajudando, porque é um caminho que a gente faz e precisa sempre. Então, acho que inspiração a gente tem que buscar sempre nos colegas, nas pessoas que estão ao nosso redor e não deixar isso morrer nunca. Não tem jeito, né? Mesa mais humana que essa, né? E Rô, muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço. Jaque, querida, Sou eu quem agradeço. de apaixonar. E de peço arrepiar. desculpas a Fernanda se eu não aqui a representei à altura, mas fiquei feliz de estar novamente nessa mesa. Somos todas elas na proteção, né? Obrigada. E concluímos esse episódio que é tão especial pra gente. Espero que você tenha sentido aí no seu coração que realmente foi pulsante. Isso daqui foi energia de pessoas que têm amor mesmo. Não só pelo que fazem, mas pela instituição da qual fazem parte e umas pelas outras. E isso mostra o quanto um ambiente saudável promove felicidade, promove desenvolvimento humano, parcerias. Percebam que a gente foi conversando um com o outro, uma com a outra, e a gente compôs esse momento tão especial que ficou registrado para você que nos assiste agora. Espero que esse seja um episódio campeão de audiência. Entrará em todas as mails de todas as unidades. Isso aí. E a gente conclui mais um Elas na Proteção. Agradeço demais os nossos patrocinadores, a MSA, os nossos apoiadores da Marluvas, os estúdios da AnimaSeg, deixando um beijo aqui para todo mundo que nos trata tão bem, toda vez que a gente faz a gravação do programa, a revista Proteção, ao Alexandre Guzmão, esse homem tão especial que nos permitiu esse momento. Agradeço demais, Ale, por acolher a diversidade, a inclusão e fazer isso de um jeito tão elegante, tão coerente, tão vanguarda, tão lindo. Então, obrigada por vocês que nos assistiram. Nesse daqui eu vou pedir, compartilha, comenta, curte, que eu acho que esse programa vai ser histórico. Ele vai ficar no DNA de duas grandes instituições e na história de todas as pessoas que fazem parte dessa jornada. Fica aqui o meu grande beijo. Eu sou Fabiana Raulino, hoje junto com Jaqueline, encerrando mais um Elas na Proteção. A gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.